Uma tatuagem de Tontai apareceu do nada nas costas. Isso me fez gastar em 3 anos a herança de milhões deixada pelos meus pais. No final, fiquei tão faminto que deitei na vala esperando reunir-me com meus pais. Justo quando minha consciência começou a ficar turva, ouvi uma notificação em minha mente sobre a chegada do jogo da sorte nacional. Pensei que fosse um mestre antes de morrer. Não imaginei que, no segundo seguinte, seria teletransportado para um deserto. Eu, atordoado, rapidamente comi um pouco de areia para relaxar. Surpreendentemente, despertei um sistema de evolução por devoração. Bastava devorar tudo para adquirir várias habilidades. E neste momento, eu estava com uma expressão confusa, observando o deserto à minha frente. Não pude evitar relembrar as informações que estavam em minha mente há pouco. Não imaginava que 200 pessoas seriam escolhidas entre 5 bilhões de pessoas no mundo para entrar no jogo. E, por ironia, fui escolhido, essa pessoa fraca. Mal consigo me mover. Como posso então conseguir a vitória? Será que o verdadeiro reino do dragão vai falhar por minha causa? Ou talvez eu devesse simplesmente comer areia e me suicidar, para que o reino do dragão possa trocar de pessoa para completar o jogo? Falou, fez. Ao pensar nisso, eu com dificuldade peguei um punhado de areia e coloquei na boca. Consumir areia. Constituição 0.1. Pontos de evolução 0. Sistema de evolução por absorção vinculado com sucesso. Através da absorção de tudo, é possível obter pontos de evolução. Pontos de evolução podem ser usados para evoluir tatuagens de linhagem. Atualmente, possuo a tatuagem de linhagem Tauti 0. Mais tatuagens de linhagem podem ser desbloqueadas na loja. Isso me deixou ainda mais confuso. Uau, é mesmo um sistema. Consumir. Posso consumir qualquer coisa? Tatuagem de linhagem Tauti. Não é à toa que eu me tornei tão comedor antes. Neste momento, meu coração desesperado começou a se encher de fervor. Em seguida, comecei a pegar areia e a comer sem parar. Um aviso sobre Constituição 0.1 continuava soando ao meu lado. E nesse momento, os espectadores na sala de transmissão do Reino do Dragão ficaram atonitos. Como esse magrelo fica cada vez mais parecendo um idiota. Eu nunca vi alguém comer areia antes. Deve estar morrendo de fome, né? Não vai passar mal, vai? Se ficar doente no deserto, aí é que acabou. E as pessoas de outros países começaram a rir. Ha ha ha, o competidor do Reino do Dragão é um macaco? Isso realmente vai me fazer morrer de rir. Num deserto, um macaco pode morrer de fome em menos de um dia. Ele ainda está comendo areia. O Reino do Dragão vai garantir firmemente o último lugar. E os espectadores do Reino do Dragão, ao ver esses comentários, nem têm coragem de rebater. Afinal, os escolhidos de outros países, no mínimo, são atletas. Apenas o competidor do Reino do Dragão é alguém tão fraco. Nesse momento, um anúncio repentinamente soou. Marca registrada residência pública. O primeiro local proibido é a zona de proibição do deserto. Requisitos da missão. Sobreviver no deserto proibido é uma questão de dias. Após 7 dias, as classificações serão feitas com base na situação da sorte do país dos competidores. O país receberá recompensas e punições correspondentes. Punição por morte. Cada morte do competidor resultará em: a expectativa de vida de todos no país diminuirá em 1 ano. E você também é despertado por esse anúncio. Em seguida, você verifica as recompensas da absorção. Mas não esperava que as recompensas fossem cada vez menores. No final, a Constituição só conseguiu aumentar 0,001. Pelo menos conseguiu uma habilidade passiva de resistência ao calor quarto. Isso permite que você sobreviva melhor no caloroso deserto. Então você decide deixar este lugar em busca de oportunidades. No entanto, justo quando você está se preparando para se levantar, o som do anúncio anterior toca novamente. Anúncio. Competidor do país Alara morreu. A expectativa de vida nacional do país Alara diminui em 1 ano. A sorte do país diminui em 10. Anúncio. Competidor do país das flores de cerejeira morreu. A expectativa de vida nacional do país das flores de cerejeira diminui em 1 ano. A sorte do país diminui em 10. Essa morte repentina deixou todos em choque. Esta morte veio rápido demais, não é? Assim, todos começaram a entrar nisso. Nos estúdios ao vivo dos dois para verificar as informações. Viram que nos corpos dos dois haviam várias formigas amarelas, de tamanhos variados, estavam comendo seus corpos. Ao ver essa cena, os espectadores ficaram sem fôlego. Isso é realmente assustador. É a primeira vez que vejo formigas tão grandes. Se alguém encontrar isso, com certeza morrerá. Espero que nossos atletas não encontrem essas formigas do deserto. No estúdio da Dragon Country, alguém imediatamente exclamou: vocês estão vendo que está atrás de Yifeng? Será que são formigas do deserto? Droga, são formigas do deserto. Por que nosso país é tão azarado? Começamos o jogo e já encontramos formigas do deserto. Yifeng, corra! No entanto, neste momento, eu estava seguindo em frente.
Eu não percebi a presença das formigas do deserto. As pessoas do lado de fora só podem assistir a transmissão ao vivo. Não há como dar dicas aos competidores do nosso país. Apenas posso ficar olhando enquanto a formiga do deserto me morde. Acabou. Está tudo acabado. Minha vida já não era longa. Não posso suportar esse tipo de desperdício. Este Efendi é realmente muito burro. Ele nem sabe olhar para o lado. Mas a cena que se seguiu deixou esses espectadores instantaneamente atordoados. Eu, mordido, imediatamente me virei. Levantei o pé e pisei, matando uma formiga do deserto. Em seguida, coloquei essa formiga do deserto na boca, engolindo a formiga do deserto. Força mais 1. Constituição 2. Velocidade 3. Ponto de evolução 1. Pontos 1. Habilidade passiva adquirida. Resistência à toxicidade LV1. Enquanto os cidadãos do Reino Dragão ainda estavam confusos, um aviso apareceu de repente. O competidor do Reino Dragão foi o primeiro a matar uma criatura selvagem. Prêmio: 1 ano de vida para todo o Reino Dragão. Sorte nacional mais 10. Ao ouvir este anúncio, todos instantaneamente, os cidadãos do Reino Dragão ficaram em alvoroço. Larga. Efendi foi o primeiro a matar uma criatura selvagem. De agora em diante, serei um fã fiel de Efendi. Ninguém pode falar mal de Efendi. Isso já aumentou minha vida em 3 anos? Mal posso acreditar que um magro pode ser tão incrível. Parece que um amigo estrangeiro acabou de zombar dos nossos competidores. Isso não pode ser ignorado. Eu vou para a sala de transmissão deles me vingar. Pessoas de outros países também viram este anúncio. Baca, como deixou o Reino Dragão conseguir o primeiro abate? Nossos competidores do país das cerejeiras não podem perder para o Reino Dragão. Esses são os competidores do país que estão por aí. Isso é um pouco exagerado. Comer formigas do deserto como um lanche. Isso é um convite à morte. Uma mordida da formiga do deserto faz com que os humanos percam a mobilidade. Por que Efendi não teve nenhuma reação? Ele não está trapaceando, certo? No jogo da sorte nacional, eu comi uma formiga do deserto. Depois da formiga do deserto, não fiquei satisfeito. Neste momento, várias formigas do deserto já estavam mordendo minha coxa. Algumas formigas do deserto estavam mordendo loucamente. E eu, sem me importar, rapidamente peguei uma formiga do deserto com a mão. E então, a comi crua. Consumir a formiga do deserto. Força 1. Constituição 2. Velocidade 3. Ponto de evolução 1. Pontos 1. Ganhei um baú nível F. Consumir a formiga do deserto. Força 1. Constituição 2. Velocidade 3. Ponto de evolução 41. Pontos 12. Ganhei um fragmento de memória nível F. Em breve, eu terminei de comer todas as 30 formigas do deserto. Eu até me senti um pouco insatisfeito. Desta vez, consumir não só me deu 2 novos itens. O que me deixou mais feliz foi que finalmente eu poderia ativar o sangue de Tauti. Em seguida, coloquei todos os pontos de evolução no sangue de Tauti. Dica para os alunos residentes. Na primeira vez que despertei o sangue de Tauti, a dor foi intensa. Aguente um pouco. Ao ouvir isso, não pude deixar de rir friamente por dentro. Quão doloroso pode ser? Venha logo. Ah! Está doendo muito. No instante seguinte, eu comecei a rolar no chão de dor. Os espectadores na sala de transmissão viram. Após essa cena, todos mudaram de expressão. O que está acontecendo? Efendi não está envenenado, está? Isso nem precisa ser dito. Comer tantas formigas do deserto de uma só vez. Se ele não estiver envenenado, seria estranho. Nossos competidores do país do dragão não vão se matar assim, vão? E o famoso mestre de sobrevivência em selvas estrangeiras, o Sr. Bey, ao ver a situação aqui no país do dragão, imediatamente disse: este competidor do país do dragão tem bastante coragem, mas ele não parece entender muito sobre algumas habilidades de sobrevivência na selva. Essas coisas definitivamente não podem ser comidas à toa. Temo que em menos de 1 minuto, o competidor do Reino Dragão irá ser envenenado. De fato, assim que chegou a 1 minuto, meu corpo parou e ficou deitado ali. Os espectadores estrangeiros ficaram emocionados ao ver tudo isso. Uau, o Mestre Bey é incrível. Ele prevê as coisas como um deus. O competidor do Reino Dragão, surpreendentemente, é uma pessoa sem noção. Qualquer pessoa normal sabe que não se deve comer coisas aleatórias. Enquanto os estrangeiros faziam zombarias frias. Depois, eles ficaram de boca aberta com a cena à sua frente. Eu vi que eu lentamente me sentei. Parabéns, hospedeiro. Acordou com sucesso o sangue do Tauti 5. Ganhou o poder do Tauti nível SSS. Pode devorar tudo. Ganhou a habilidade exclusiva, Garra do Espaço Rasgado V1. Observando as mudanças em meu corpo, não pude deixar de desejar o jogo da sorte do país. Qualquer coisa aqui pode ser comida. Em seguida, eu também não perdi mais tempo. Indo em direção ao baú de nível F. Espera, isso é um zumbi? A tentação do baú.
Mesmo que esteja morto, deve abrir o baú. O que vocês acham que vai sair do baú de nível F? Talvez pessoas sejam comida. Ou talvez recursos hídricos. Enquanto isso, o público do Reino do Dragão discutia animadamente sobre o baú. Então, de repente, eu mordi aquele baú de nível F. Dengue! Com o som do impacto. O baú de nível F também ficou com uma marca de dente. Alguns espectadores estrangeiros viram isso. Nos bastidores, todos começaram a rir. É realmente hilário. Este Lifeng acabou de matar uma formiga do deserto. Eu pensei que ele era bem forte. Agora parece que a cabeça do Lifeng está errada. Isso não significa que ele se tornou um zumbi, certo? E eu olhei para uma notificação do sistema que apareceu à minha frente. Finalmente desisti da ideia de consumir o baú imediatamente. Jin, aviso ao anfitrião. O baú é misterioso antes de ser aberto. A proteção das regras não pode ser quebrada. Por favor, abra o baú antes de fazer a absorção. Por que não me disse isso mais cedo? Este baú quase quebrou meus dentes. Em seguida, estendi a mão e abri o baú de 1000 níveis. Recebi uma arma F nível, 10 artigo, 100 balas. Anúncio. O competidor do Reino do Dragão foi o primeiro a abrir o baú. Expectativa de vida nacional no Reino do Dragão, 1 ano. Sorte nacional, mais 10. Quando o anúncio apareceu em todas as salas de transmissão ao vivo. Lá dentro, os estrangeiros ficaram atordoados. Como isso é possível? O competidor do Reino do Dragão não estava mordendo o baú agora há pouco. Incrível como a recompensa é tanta. 1 ano inteiro de vida. Sou do Reino do Dragão, mas minha nacionalidade é do país bonito. Por que não me dão mais tempo de vida? E o povo do Reino do Dragão está celebrando em todo o país. Muitos até disseram que suas famílias possuem supermercados. Quando Lifeng sair, precisamos garantir que ele coma bem. E neste momento, eu estava brincando com a 10 Artigo em minhas mãos. Eu costumava ter um grande desejo por armas como a pistola. Se eu tivesse conseguido uma pistola antes, ficaria muito feliz. Mas agora é diferente. Eu não hesitei e mordi a 10 Artigo. Em seguida, engoli. Consumir a 10 Artigo de nível F. Força 3. Constituição 3. Pontos de evolução 2. Habilidade passiva obtida. Pele de cobre e ossos de ferro VM. Legal, consegui mais uma habilidade. Em seguida, olhei para aquele baú de nível F. 1 minuto depois, eu consumi um baú inteiro. Consumir o baú de nível F. Força 2. Constituição 10. Pontos de evolução 5. Espaço de armazenamento obtido. Pele de cobre e ossos de ferro 41LV2. Ao ver o espaço de armazenamento à minha frente. Isso é uma boa coisa. No futuro, será muito conveniente carregar coisas. Em seguida, tirei a formiga do deserto. Comecei a verificar os fragmentos de memória que apareceram. Em breve, através da memória da formiga do deserto, eu descobri que havia uma das coisas mais importantes no deserto é o recurso hídrico. Caso contrário, mesmo que cause a morte. Em seguida, eu fui em direção àquela poça de água. Afinal, o sabor da areia e da formiga do deserto não é muito bom. Preciso mudar um pouco o gosto. Nos desertos, os lugares onde a água com certeza existem. Isso vai me proporcionar uma grande quantidade de comida. Assim, eu terei tanto comida quanto água garantidas. Tudo o que eu preciso fazer é comer com afinco para ficar em primeiro lugar no país. Depois de alguns minutos, eu já havia percorrido a maior parte do caminho. De repente, um tiro chamou minha atenção. Eu rapidamente fui por trás de uma colina. Em seguida, vi uma cena que me deixou completamente chocado. Eu vi um grande inseto dourado com 1 metro de diâmetro, perseguindo uma pessoa que segurava uma metralhadora Thompson. Essa pessoa era um competidor do país do Urso Grosso. Seu rosto estava cheio de medo enquanto ele recuava e atirava com a metralhadora Thompson que tinha em mãos, disparando loucamente contra o inseto dourado. No entanto, essas balas, ao atingirem o inseto dourado, não causaram muito dano ao inseto. Após acabar as balas, o competidor do país do urso foi tão apavorado que desabou no chão. Em breve, o inseto dourado se aproximou do competidor do país do urso e o levou diretamente para encontrar Deus. Anúncio. Competidor do país do urso morreu. A expectativa de vida do país do urso diminuiu em 1 ano. A sorte nacional caiu 10. Neste momento, todos na sala de transmissão estavam em choque, com expressões de incredulidade em seus rostos. Não pode ser. Será que a defesa desse besouro dourado de nível I é tão forte assim? Nem mesmo as balas conseguiram penetrar seu corpo. O competidor do país do urso tem uma resistência psicológica muito fraca. Ter desabado de medo no chão é realmente vergonhoso. Caramba, como o Ifeng do nosso país do dragão ainda está assistindo. Corre! Se o besouro dourado te descobrir, é o seu fim. No entanto, todos ficaram aliviados ao ver Ifeng deitado lá, sem se mover. Todos soltaram um leve suspiro de alívio. Contanto que esperassem o besouro dourado sair daqui, e Ifeng poderia
continuar avançando e não teria grandes problemas. E neste momento eu estava pensando em como eu poderia derrotar esse besouro dourado. Depois de pensar, eu coloquei todos os pontos de evolução restantes no meu linhagem de Toti. Quando vi que minha força já havia alcançado 40 pontos, eu mesmo não pude deixar de respirar fundo. Nesse momento, minha força já era 5 vezes maior do que quando entrei. Combinado com minha habilidade exclusiva, Garras do Vazio, um golpe provavelmente poderia quebrar até tijolos de ferro. Que coisa! Eu saltei diretamente de cima da duna. Em seguida, corri em direção ao besouro dourado. Ele estava mordendo o corpo do competidor do país do urso de pelagem. Ao me ver aparecer de repente, ele desistiu imediatamente. A comida do retorno corre em minha direção. E os espectadores do Reino Dragão, ao verem essa cena, imediatamente, a atmosfera se tornou extremamente opressiva. Estava completamente acabado. Por que esse Efeng é assim? Embora sua boca seja poderosa, seu corpo não aguenta. É uma joaninha que nem balas conseguem matar. E Efeng, corra! Lute contra a joaninha! Não consegui ver as falas dessas pessoas. Em breve, cheguei ao lado da joaninha. Nesse momento, uma garra invisível se formou em minha mão direita. Com uma imensa força, a garra atingiu o corpo da joaninha. Acompanhada por um estrondo, o corpo da joaninha imediatamente teve um enorme buraco de sangue. A joaninha morreu instantaneamente. Usado, morreu instantaneamente. 2. Depois, não tive educação alguma e comecei a comer na hora. Os espectadores na sala de transmissão ficaram atordoados. Em seguida, a situação fervilhou. Eu admito que subestimei Efeng. Isso é o que chamam de grande mestre do refinamento do corpo? As balas não conseguem penetrar a carapaça do besouro dourado. E Efeng pode matá-lo com uma única pata. Eu anuncio que, a partir deste momento, o lugar proibido será pertencente ao nosso país, o dragão. As pessoas do país do urso peludo viram esta cena, e suas expressões não eram muito boas. Os competidores do seu país, dragão, foram um pouco longe demais. Como podem ficar parados e não ajudar? Precisam esperar até que os competidores do nosso país do urso peludo morram para que Efeng apareça? Condenamos fortemente o país do dragão. O país do dragão deve compensar nosso país do urso peludo pela perda de vidas. Enquanto isso, os espectadores do país do dragão viram alguém que não ficou feliz com o que Efeng disse. Se os competidores do seu próprio país são tão fracos, é melhor ficarem quietos. E Efeng matar o besouro dourado já é uma forma de vingar vocês. Devorando o besouro dourado. Força 5. Velocidade 2. Constituição 10. Pele de cobre e ossos de ferro 4.2 atualizados para indestrutível 4.1. Eu levei 5 minutos inteiros para comer completamente o corpo do besouro dourado. Então, eu olhei para aquela metralhadora. Sem hesitar, comecei a comer. E Efeng ainda ama comer como sempre. A maneira como ele come é tão adorável, não é? Enquanto isso, do outro lado, o competidor do país bonito está segurando uma AK, se aproximando lentamente da margem do lago. No entanto, antes que ele chegasse perto do lago, uma enorme cobra nadou do lago em direção a ele. O competidor do país bonito também é muito experiente. Quando viu a cobra grande saindo de longe, ele não hesitou nem um segundo e saiu correndo. E os espectadores do país bonito ficaram instantaneamente furiosos ao ver essa cena. Por que você está correndo? Rápido, pegue a AK e lute contra a grande cobra. O lago está bem à frente. Será que 100 lagos desapareceram assim? Eu já preparei meu balde, e você me mostra isso? E nesse momento, o competidor do país lindo percebeu, após correr por um tempo, que a grande cobra não o seguiu e ele imediatamente suspirou aliviado. Depois de pensar um pouco, ele abriu o canal de chat e disse: eu encontrei uma área com um lago aqui, mas há uma grande cobra bloqueando. Alguém gostaria de colaborar para matar essa cobra? Os recursos hídricos podem ser compartilhados. Sério? Estou disposto a colaborar. E eu acabei de me fartar. Decidi continuar em direção ao lago para pegar água. Afinal, não podemos apenas comer e não beber. Logo, consegui ver o lago de longe. Ao mesmo tempo, vi outros 7 competidores de diferentes países. Mas nesse momento, apenas 3 ainda estavam na beira da margem. Os outros 4 já estavam deitados no chão, inconscientes. Ao mesmo tempo, os competidores do país bonito também notaram a chegada de Efeng. Ele disse, confuso: como pode haver um humano tão magro no deserto? Isso não deve ser um nativo do deserto, certo? O competidor do país das flores de cerejeira ao lado respondeu: parece que é alguém do país do dragão. Mas ele é tão magro que é um pouco difícil de reconhecer. O competidor do país do universo murmurou com desprezo: uma pessoa tão magra também veio buscar água. Isso não é procurar a morte? O competidor do país bonito pensou por um momento e disse: essa pessoa parece anormal. Se ele se aproximar da fonte de água, com certeza lutará com a grande cobra.
enquanto ele distrai a grande cobra. Podemos aproveitar a oportunidade para atacar e conseguir mais água. Caso contrário, não conseguiremos manter esses recursos hídricos. Não temos como aguentar muito tempo. E neste momento, a sala de transmissão do País do Dragão estava cheia de uma atmosfera animada. Li Feng, bata naquela grande cobra até morrer. E Egiao, o que você acha? Eu aposto que posso resolver a luta em 3 movimentos. Vocês disseram que Li Feng não mataria a grande cobra, então vamos começar a comer aqui mesmo. Não se esqueçam de colocar a bandeira no meio do lago. Todos estão cheios de confiança nas habilidades de Li Feng, mas estão um pouco preocupados com a cabeça dele. Afinal, até agora algumas das ações de Li Feng realmente foram muito estranhas. Ele só tem comida em mente. Não dá para não se preocupar. E eu, neste momento, acabei de chegar e vi uma cobra de 10 metros saindo da água. Ela abriu a boca e veio direto em minha direção. E eu não só não me desviei, mas estendi a mão direita e deixei a cobra me morder. A cobra agarrou meu braço inteiro. Parece que ela planejava me engolir de uma vez. Bang! Um som de colisão foi ouvido. Mas meu corpo não foi esmagado pela cobra. Em vez disso, ataquei diretamente na boca da grande cobra. A garra instantaneamente destruiu a cabeça da grande cobra. O corpo da cobra se contorceu algumas vezes no chão e morreu completamente. No entanto, após matar a cobra, eu não comecei a comer imediatamente. Em vez disso, dirigi meu olhar para um pouco mais adiante, para aquele competidor de outro país. Primeiro, preciso expulsar essas 3 pessoas. Assim, fui caminhando lentamente em direção às 3 pessoas. Os outros competidores dos 3 países ficaram atordoados ao ver isso. A grande cobra de nível e foi eliminada instantaneamente pelo Li Feng? Essa velocidade é realmente rápida demais, não é? Isso definitivamente não é humano. Os competidores do país do universo e do país da flor de cerejeira viram. Li Feng estava se aproximando deles, e eles saíram correndo. O competidor do país bonito também quis fugir, mas ele já não tinha muita energia. Em seguida, ele levantou imediatamente a AK e atacou Li Feng. As balas da Dada atingiram meu corpo inteiro, mas eu não sofri nenhum dano. Minha velocidade também não foi afetada. As balas foram todas rebatidas pelo meu corpo. Os competidores do país bonito ficaram completamente desesperados. Eles só podiam ficar parados ali. E eu também estava com a testa franzida. Originalmente, eu não tinha intenção de matar o competidor do país bonito. Apenas queria afastá-los para que não afetassem minha refeição. Mas nunca imaginei que os competidores do país bonito atacariam proativamente. Isso é algo que não se pode suportar. Sendo assim, não me culpe por ser implacável. Então, eu fui direto e dei um tapa. E matei o competidor do país bonito. Anúncio. Competidor do país bonito foi morto por um competidor do país dragão. A sorte do país bonito diminuiu em 10. Quando esse anúncio saiu, as pessoas do país bonito ficaram paralisadas. Que droga, vocês do país dragão realmente ousaram matar nossos compatriotas do país bonito. Vocês, do país do dragão, fiquem esperando por nós. O competidor do país do dragão é, na verdade, um assassino. Isso é realmente assustador, não é? Eu sugiro que as pessoas ao redor deveriam se reunir completamente para matar o competidor do país do dragão. Mas que arma usar para matar? E ninguém trouxe uma bomba nuclear. E neste momento, as pessoas do país do dragão estão muito animadas e empolgadas. Após a empolgação, vem a preocupação. Vocês acham que Efeng sabe nadar? Afinal, agora a maioria das pessoas não sabe nadar. Droga, você é um azarado. Espero que essa situação não aconteça. Se Efeng não souber nadar, a situação pode ser um pouco constrangedora, não é? Todos estão me observando nervosamente enquanto eu volto. Eles realmente estão preocupados que essa situação aconteça. E quando voltei, não estava apressado para comer a grande serpente, mas fui direto para o lado da água. E me deitei lá para beber. Devorar água. Constituição 0.1. Ponto de evolução 0. Habilidade adquirida V1. Ao ouvir que adquiri a habilidade aquática, suspirei aliviado. Afinal, eu realmente não sei nadar. No entanto, não me contentei com isso e continuei a beber água. Neste momento, meu corpo parecia um poço sem fundo, absorvendo essa água de maneira frenética. Em pouco tempo, eu havia bebido várias toneladas de água. Parabéns, hospedeiro. Habilidade aquática atualizada com sucesso de LV1 para LV2. Em seguida, parei de beber água. Primeiro, vamos enfiar a bandeira no meio da lagoa. Se eu acidentalmente beber toda a água da lagoa e acabar com toda a água, isso seria um problema. Afinal, 10 lagoas vazias não servem para nada. Pensando nisso, saltei diretamente na lagoa. Logo cheguei ao centro da lagoa e tirei uma bandeira para colocar lá. Mansão. O representante nacional ocupa um. Dentro das fronteiras do Reino do Dragão, centenas de nascentes aparecerão.
Sorte nacional, mais 30. O representante nacional é a primeira pessoa a obter recursos. Todos os doentes da Nação do Dragão se recuperaram completamente. Com a aparição desse som, a Nação do Dragão começou a apresentar várias mudanças. As pessoas com câncer mostravam em seus rostos expressões de felicidade. Aqueles que estavam doentes por muito tempo também estavam cheios de vida e pulavam da cama. Isso imediatamente trouxe de volta a vida de milhões de pessoas na Nação do Dragão. Originalmente, essas pessoas já estavam desesperadas. Agora, cada uma delas estava emocionada até as lágrimas. E eu vi que a recompensa já tinha sido creditada. Logo em seguida, comecei a beber diretamente do lago. O que eu não sabia é que neste momento, não muito longe do lago, uma pessoa foi repentinamente envolta em uma grande quantidade de ferro. Em breve, uma pessoa coberta de ferro apareceu. Eu finalmente despertei meu talento. Desta vez, o representante da Nação do Dragão pode esperar pela morte. E os espectadores do país bonito veem os competidores do seu país despertando. Os talentos vão se tornando emocionantes um a um. Oh meu Deus, eu não estou vendo errado, estou? Este é o lendário Homem de Ferro? Esta armadura é muito estilosa, não é? Vá rápido e mate o competidor do país dragão. E eu, embora esteja bebendo água, também estou prestando atenção no conteúdo do chat. Atualmente, já há 2 competidores de países diferentes que despertaram seus talentos. O que despertou no país bonito é a transformação em Homem de Ferro. A outra pessoa despertou o controle do fogo. Eles podem se transformar completamente em outra pessoa. A força de combate de ambos é bastante impressionante. Matar uma besta de nível e não é um problema. Ao mesmo tempo, soube que eles se juntarão para vir me procurar. Isso realmente despertou um pouco do meu interesse. Não sei como deve ser o gosto do Homem de Ferro. Se eu pudesse conseguir o escudo do capitão do país bonito, isso deve ser incrivelmente satisfatório, não? E eu só preciso esperar por eles 2 aqui. O público do dragão também sabe, é claro, a situação dos competidores de outros países. O Homem de Ferro vai se unir ao Homem Fogo para derrotar Efeng. Não sei se Efeng consegue vencer. Embora eu goste de ver o Homem de Ferro, isso. Desta vez, eu vou escolher apoiar Efeng. Se Efeng conseguir vencer o Homem de Ferro, eu vou comprar uma estátua do Efeng para colocar em casa. Parabéns, anfitrião. Habilidade de água atualizada de quarta 2 para quarto 3. Eu olhei e ainda tinha bastante água. A velocidade de absorção ainda é um pouco lenta. Afinal, minha boca é pequena. Se algum dia minha boca puder, basta engolir todo o lago de uma vez. Depois de meia hora, eu já tinha entendido tudo. Já bebi quase todo o lago. Nesse momento, um robô voa pelo céu. E no chão, uma pessoa envolta em chamas. A pessoa em chamas está correndo. Era exatamente o Homem de Ferro e o Homem Fogo que estavam chegando. Eles planejam se unir para matar Efeng primeiro. Antes mesmo do Homem de Ferro chegar, algumas balas foram disparadas de seu corpo, voando diretamente em direção ao lago. Os espectadores do país do dragão, vendo essa situação, mostraram expressões de preocupação e ansiedade. Agora, a situação de Efeng é muito perigosa. Embora armas normais não consigam causar nenhum dano ao seu corpo, mas já vimos o poder das balas do Homem de Ferro, que podem até matar feras de nível e diretamente. Além disso, há um Homem de Fogo, a situação é extremamente crítica. O país bonito não respeita a ética da guerra. 2 contra 1 e ainda fazem emboscada. Em pouco tempo, as balas do Homem de Ferro já estavam voando perto de mim. Justo quando a bala estava prestes a atingir meu corpo, eu estendi minha mão direita e agarrei a bala. Depois de um estrondo, eu fiquei ali nu. Eu inicialmente planejava pegar a bomba e engoli-la. Porém, assim que toquei na bomba, ela explodiu imediatamente. Isso deixou minha mão com uma leve sensação de coceira. No entanto, embora meu corpo tenha aguentado, minha roupa, no entanto, não se salvou. Em seguida, eu não permaneci mais e fui direto para a margem. E o Homem de Ferro, ao ver que sua bomba não causou dano a Efeng, teve uma mudança repentina na expressão. Não sei qual habilidade Efeng despertou. Ele é tão resistente. No entanto, ele não estava muito preocupado. Afinal, ele ainda tinha outro companheiro, o Homem Fogo. Ter um corpo resistente não é um problema. Com certeza ele tem medo do fogo, certo? Desde que os 2 trabalhem juntos, com certeza conseguirão fazer Efeng morrer aqui hoje. Então, ele disse aos competidores do país do forno no chão: vai e ataque-o de perto enquanto eu dou suporte de longe. Vamos esperar até matar os competidores do Reino do Dragão, então o lago. A água lá dentro será dividida em partes iguais. No entanto, o que o Homem de Ferro ia dizer não terminou. Ele ficou chocado com a situação à sua frente. What? E a água do lago? Como é que um lago ficou vazio? O Homem de Fogo também percebeu a situação ao se aproximar.
Ele olhou para o Homem de Ferro com uma expressão confusa e disse: Você não está me enganando, está? Neste momento, o Homem de Ferro não queria brigar com o Homem de Fogo. Afinal, se o Homem de Fogo fosse embora, ele não conseguiria enfrentar Feng sozinho. Portanto, ele disse ao Homem de Fogo: Você viu as fotos que eu postei antes? O lago aqui estava cheio de água. Agora que não há água, há apenas uma razão. Que é que toda essa água foi retirada pelos competidores do Reino do Dragão. Ele deve ter algum item que armazena água. Se matarmos ele, poderemos obter essas coisas. Tudo bem, eu vou acreditar em você mais uma vez. Depois de falar, o Homem de Fogo disparou em direção a Li Feng. Ao mesmo tempo, os projéteis do Homem de Ferro no céu também estavam vindo na minha direção. E eu deixei esses projéteis caírem em meu corpo enquanto corria em direção ao Homem de Fogo. O Homem de Fogo, ao se aproximar de Li Feng, imediatamente liberou uma grande quantidade de chamas em direção a ele. Ao ver essa cena, eu apenas sorri levemente e disse: Obrigado pela deliciosa comida que você trouxe. Em seguida, abri bem a boca e comecei a absorver essas chamas. Devorar chamas, habilidade adquirida chama imune LV1. Em pouco tempo, essas chamas foram totalmente consumidas por mim. Então eu disse sorrindo: como o suficiente depois venha mais. O Homem de Fogo gritou com raiva: Eu vejo que você está procurando a morte. Sendo assim, hoje eu vou te ajudar a realizar isso, para que você saiba como é ser queimado pelo fogo. Em seguida, uma enorme bola de fogo está vindo em minha direção. E o Homem de Ferro também não estava parado. Um laser disparou do meio da sua palma em direção ao Feng. E eu também não fui descuidado e usei diretamente. A garra espacial contra-atacou o laser. Após um estouro que dispersou o laser, eu senti uma sensação de formigamento nas minhas mãos. Parece que o poder do laser do Homem de Ferro é realmente bom. Em seguida, atravessei a bola de fogo e me aproximei do Homem de Fogo. Em pouco tempo, cheguei ao lado do Homem de Fogo. O Homem de Fogo tentou evitar, mas já era tarde. Seu corpo mal conseguiu recuar alguns passos antes que eu o agarrasse. Imediatamente, seu corpo ficou rígido, porque a mão de Feng segurou exatamente aquele lugar. Neste momento, meu rosto também estava uma expressão. Eu parecia estar segurando algo muito macio. Esse ser de fogo é uma mulher. E isso é um pouco constrangedor. Este competidor do país do forno está coberto de chamas. Eu também não consigo dizer se é homem ou mulher. Nesse momento, a mulher de fogo falou friamente: Você está usando força demais. Ao ouvir isso, eu fiquei um pouco envergonhado e retirei minha mão, dizendo: Desculpe, posso soltar você, mas você não pode fugir. Caso contrário, eu não vou te deixar ir. A mulher de fogo fez um som de desdém. Pervertido. E eu não me importei mais com a mulher de fogo. Virei a cabeça para olhar o Homem de Ferro no céu e disse: Você não se cansa de voar lá em cima? Desça logo, por favor. O Homem de Ferro, vendo a mulher de fogo assim, rapidamente teve uma mudança de expressão. Ele então disse: Se você é capaz, vem aqui. Eu olhei para o Homem de Ferro no céu e sorri. Então, espere. Em breve, eu vou tirar essa armadura de você. Eu não acredito que sua energia seja infinita, para poder voar no céu para sempre. Ao ouvir eu dizer isso, a expressão do Homem de Ferro mudou. A energia da armadura dele realmente não é infinita. Ele precisa recuperar a energia aos poucos. Ele realmente não consegue ficar no ar para sempre. Em seguida, ele soltou um resmungo e disse: Vamos ver. Me dê mais um tempo que eu posso invocar a armadura de segunda geração. Mesmo que seu corpo seja de ferro na hora, eu vou te vencer. Ao ouvir o Homem de Ferro dizer isso, meus olhos brilharam. Ele ainda consegue invocar a armadura de segunda geração do Homem de Ferro. Assim, eu não terei que me preocupar com comida. Em seguida, eu disse a ele: Isso é ótimo. Seria melhor se pudesse invocar as joias do infinito. O sabor deve ser ótimo, certo? O Homem de Ferro instantaneamente ficou furioso. Então, você pode esperar e ver. Em seguida, ele acelerou e simplesmente voou. O público do País do Dragão ficou em êxtase ao ver isso. O irmão é impressionante. O Homem de Ferro ficou tão assustado que saiu correndo. Ele até capturou um competidor do País do Forno. Isso é incrível, não é? O Homem de Ferro, tão poderoso no filme, na verdade, não teve coragem nem de lutar de frente contra o Feng. E eu, ao ver o Homem de Ferro voando, também não fui atrás. Afinal, no momento, eu ainda não sei voar. Capturar o Homem de Ferro é um pouco difícil. Então, vamos colocar aquela armadura nele por um tempo. Em seguida, voltei meu olhar para aquele Homem das Chamas. No entanto, antes que eu tivesse a chance de falar, de repente, um aviso apareceu. Missão: daqui a 3 horas, uma chuva de fogo irá cair. Junto com ela, aparecerão as bestas de fogo. Matar as bestas de fogo pode te render pontos. A chuva de fogo durará 1 hora. Depois, haverá uma classificação de pontos.
Cada um receberá recompensas. Chuva de fogo. Novos alimentos. Depois, eu não me preocupei mais com isso. Em vez disso, olhei para o homem das chamas e disse: eu posso não te matar, mas também não posso simplesmente te deixar sair assim diretamente. Você veio aqui com a intenção de me matar, com certeza. Precisa pagar um preço. Eu preciso absorver suas chamas agora. Você não vai recusar, certo? A mulher de fogo disse calmamente. Recusar é útil? Em seguida, eu também não fui educado. Fui diretamente até a mulher de fogo e comecei a absorver as chamas loucamente. Depois de um minuto, o corpo da mulher de fogo estava com cada vez menos chamas. Ela gritou desesperadamente: pare logo! Eu não me importei com os pedidos da mulher de fogo e continuei a absorver as chamas. E ela realmente começou a me atacar. Era só para pegar algumas chamas. Ela ainda não queria. Vendo essa situação, eu disse em voz baixa: resista. Caso contrário, eu vou te matar agora. A mulher de fogo não disse mais nada e ficou olhando silenciosamente para Efeng. Logo, com a minha absorção, a mulher de fogo estava com cada vez menos chamas no corpo. No final, desapareceu completamente. E eu, neste momento, fiquei completamente atordoado, com os olhos bem abertos. Eu disse uma coisa com certa dúvida: onde está a sua roupa? A mulher da chama não disse nada, mas sim, me encarou com uma expressão impassível. E, nesse momento, a sala de transmissão do Reino do Dragão por minha causa já estava completamente em ebulição com essa frase. Caramba, essa competidora do país das fornalhas. Por que seu corpo está coberto de mosaicos? Não se dizia que apenas as partes íntimas teriam mosaicos? Neste momento, eu olhei para a bela estrangeira à minha frente, e meu olhar estava concentrado. Por um instante, não consegui reagir. Quando foi que eu vi uma cena tão excitante? Especialmente porque a mulher da chama é uma verdadeira beleza. Quando meu olhar se fixou no rosto frio da mulher da chama, eu sorri timidamente. Em seguida, eu disse: vamos, concentre-se novamente na chama. Ficar assim, sem roupa, não é muito adequado, né? A mulher de chamas disse suavemente: meu fogo foi completamente absorvido por você. Agora não consigo mais reunir. Preciso esperar uma hora para isso. Ao ouvir isso, eu sorri constrangido e disse: tudo bem, então você pode descansar aqui. Eu vou me ocupar. Em seguida, não me preocupei mais com a mulher de chamas e fui direto para a grande magia. Primeiro preciso lidar com a grande cobra. Quanto à mulher de chamas, não planejo matá-la. Claro que também não tenho intenção de deixá-la ir assim. E preciso aproveitar antes que a chuva de fogo chegue para aumentar minha imunidade ao fogo. Quanto à mulher de fogo, não tenho intenção alguma de matá-la. É claro que não havia intenção de deixá-los ir tão facilmente. Também devemos aproveitar o tempo antes da chuva de fogo para... A imunidade ao fogo foi aumentada. Comecei a comer depois que me aproximei da cobra gigante. Levou meia hora inteira para comer quase a cobra inteira. Fiquei muito feliz ao ver que um baú de tesouro foi deixado para trás. Devorando a cobra pipi de nível E. Força 5. Aptidão física 10. Velocidade 5. Ágil 3. Ponto de evolução 10. Obtenha a habilidade planar NV. Justo quando eu estava prestes a abrir o baú do tesouro e comê-lo, a mulher de chamas veio ao meu lado. Você poderia me dar um pouco de água? Posso te dar água. Mas o que você me dará em troca? A expressão da mulher de chamas mudou, e ela ficou um tanto irritada. Você já viu meu corpo completamente nu. Isso não basta? Você espera que eu lhe dê meu corpo? No passado, eu poderia ter ficado encantado em ver uma mulher tão bonita. Mas agora as coisas são diferentes. Agora tudo que vejo é devoração. As recompensas são tudo o resto, menos importante. E agora são transmissões de jogos ao vivo. Não quero ficar na frente de todo mundo. Algumas coisas que não são adequadas para crianças. Pensando nisso, falei calmamente. Eu não me importo com a sua saúde. Se você não tiver, pode me dever isso por enquanto e podemos nos encontrar novamente mais tarde. Então me pague de volta. Se você não me der nada na próxima vez que nos encontrarmos. Quanta água você quer de mim? Quanto fogo saiu do corpo? A garota do fogo ficou furiosa quando me ouviu dizer isso. Ela se orgulha muito de sua figura e aparência. Na verdade, fui menosprezada por uma pessoa magra. Mas ela só podia suportar isso em silêncio. Afinal, vou morrer de sede se não beber água logo. Por favor, me dê a água rapidamente. Então ela ficou completamente perplexa. O que você está fazendo com a boca e a mão abertas? Coloquei a água no lago. Você pode bebê-la. Venha me procurar quando suas chamas tiverem se recuperado em sua maior parte. Preciso da sua atualização de incêndio. Esvaziei rapidamente um pouco da água da piscina. Então fui até a praia e abri o baú do tesouro de nível E. Abrir baú de nível E. Obteve uma prancha de nível E. Nesse momento, todos os espectadores da transmissão ao vivo do Reino do Dragão estavam completamente perplexos. Você ganhará um skate ao abrir um baú de tesouro de nível E.
O que está acontecendo aqui? Você não deve deslizar na areia aqui. De qualquer forma, Yefeng vai comer em breve, então não há com o que se preocupar. Mas naquele momento, olhei para o skate em minha mão com o rosto repleto de alegria. Afinal, isso pode ser considerado um meio de transporte. Então comecei a consumir baús de tesouro para melhorar meu espaço pessoal. Devorando o baú do tesouro de nível E. Aptidão física 10. Ponto de evolução 10. Atualização de espaço portátil V2. Justo quando eu estava verificando o espaço portátil atualizado, um anúncio chamou a atenção de todos. Anúncio. Atleta da região das bananas morre de insolação. A produção de bananas reduz a expectativa de vida em um ano. Fortuna nacional reduzida em 10. Uau, grama. Este é o primeiro participante a morrer de insolação. Mesmo que ele fosse ressuscitado e algum tempo se passasse, ele certamente acabará morrendo de insolação. Desta vez, o país das bananas está enfrentando grandes problemas. Entretanto, os outros jogadores no jogo, embora tivessem, ele morreu de insolação, mas também estava morrendo de sede. Todos estão procurando água freneticamente. A área ao redor da piscina de Yefeng. Há atletas de dezenas de países. Eles estavam discutindo como mate Yefeng para obter recursos hídricos. Os jogadores da China são, de certa forma, excepcionalmente fortes. Armas comuns simplesmente não conseguiam matá-lo. Alguém já conseguiu uma arma de alto nível em um baú de tesouro? Obtive uma arma de classe alta envenenada. Combinado com minha habilidade de furtividade, eles definitivamente poderiam matar o jogador chinês. Essa pessoa é a competidora do país de Sakura. Seu talento despertado é a habilidade de se tornar invisível através do ninjutsu. Além disso, a cabeça envenenada obtida ao matar um escorpião. Isso o deixou muito confiante. Em seguida, eles se aproximaram da localização de Yefeng. Enquanto isso, eu absorvia freneticamente as chamas do corpo da mulher de fogo. Parabéns, anfitrião. Melhoria de imunidade a chamas. Nível 1 nível 2. Então eu disse à garota do fogo com grande satisfação. Você pode ir embora agora. Não se esqueça de preparar as coisas para mim da próxima vez. A garota do fogo bufou friamente e se virou para sair. Afinal, desde que os competidores ao redor desta piscina despertem seus talentos, eles certamente virão para matar Yefeng. Yefeng conseguiu eliminar um ou dois jogadores. Será que consegue lidar com mais de uma dúzia de jogadores com talentos despertados ao mesmo tempo? A garota de fogo não acredita nisso. Depois que a garota do fogo saiu, eu verifiquei as horas. A primeira missão de sobrevivência começará em meia hora. Isso pode representar uma crise para outros. Mas para mim, é apenas uma nova experiência culinária que está prestes a ser renovada. Não pude deixar de me perguntar qual seria o gosto da besta de chamas. Qual é o prêmio para o primeiro lugar? Enquanto refletia sobre esses pensamentos, acabei adormecendo. O público no Reino dos Dragões ficou tenso ao ver isso. É simplesmente porque os jogadores do Japão estão vencendo no momento. Ele veio para emboscá-la com uma arma altamente venenosa. Yefeng não fazia a mínima ideia de que Yefeng ainda dormia profundamente ali. Isso vai ser um pouco problemático. Vocês já deveriam ter feito isso agora mesmo. Ao ver os jogadores japoneses na linha de frente, envenenou diretamente uma fera feroz de nível e até a morte. Pode até corroer a carapaça de um besouro dourado. Será que Yefeng conseguirá suportar isso? Entretanto, os jogadores do país de Sakura já tinham. Cheguei a um lugar não muito longe de mim. Quando ele me viu dormindo, um sorriso muito feliz surgiu em seu rosto. É como se o céu estivesse lhe dando uma chance. Então, os jogadores japoneses se aproximaram de mim passo a passo. Assim que chegou ao meu lado, ele pegou imediatamente o que estava segurando. A adaga verde escura voltou a perfurar meu peito. Quebrado. Com um som nítido, sua cabeça. Aquilo realmente me penetrou profundamente. E imediatamente senti uma dor aguda. Dói como se um mosquito estivesse sugando meu sangue. Também existem mosquitos no deserto. Então, simplesmente acenei com a mão. Foto. Anúncio. Jogador do país do dragão mata jogador do país da Sakura. A expectativa de vida no Japão diminuiu em um ano. A fortuna nacional da região das cerejeiras em flor diminuiu em 10. E olhei para o espaço vazio à minha frente. A expressão de Desert mudou ligeiramente. Aquilo não era um mosquito, mas sim um participante do Japão? Então, de repente, com um estrondo, um verde. A cabeça acima do meu corpo. Sem hesitar, eu imediatamente. Essa cabeça de olho verde escura foi comida. Devorando veneno de grau é de primeira linha. Constituição 2. Ponto de evolução 10. Atualização do antivírus V2433. Então, investi todos os meus pontos de evolução na linhagem Tauti. Parabéns, anfitrião. Seu despertar da linhagem glutona alcançou o nível 30. Adquira a habilidade Devorando o Céu 1. Devorando os Céus. Primavera. Nível, quarta 1. Descrição. Após usar Devorando o Céu, você pode
Engolir uma grande quantidade de comida de uma só vez. Atualmente, engolir um elefante inteiro não é problema para ele. Mais tarde, ela poderá engolir montanhas, mares e o céu de uma só vez. Fiquei muito feliz ao ver esse talento. Não é exatamente isso que eu estava desejando? Dessa vez, você com certeza conseguirá comer um misi de uma só vez. Assim que eu estava secretamente encantado, o anúncio soou novamente. Missão de sobrevivência, chuva de fogo começa. Duração, 1 hora. Classificação individual publicada em tempo real. A classificação final será determinada após o término da missão. O céu ficou vermelho instantaneamente assim que o anúncio foi feito. Então começou a cair a chuva de fogo. Ao mesmo tempo, um grupo de feras de fogo também reapareceu. No entanto, a chuva de fogo durou menos de 3 minutos. Atletas de dezenas de países já morreram. Mas naquele momento, eu tinha uma expressão de insatisfação. É simplesmente porque este lugar é, na verdade, uma zona segura. O público no Reino dos Dragões respirou aliviado ao ver essa cena. Acabei de voltar de transmissões ao vivo em outros países. Cada gota dessas chuvas flamejantes era extremamente poderosa. Se for atingido, irá queimar completamente. Nem mesmo a armadura do Homem de Ferro resistiu. Proteger o nosso Reino dos Dragões é verdadeiramente um paraíso. Faça Li Feng aparecer em uma zona segura. Assim ele não seria queimado vivo. No entanto, naquele momento, apontei para o céu com grande ansiedade e disse: Deus, estás olhando para mim? Depressa, mande cair uma chuva de fogo sobre mim aqui. Depois de ouvir o que eu disse, o público no Reino dos Dragões, quase fiquei boquiaberto de espanto. Puxa, você não pode ser um pouco mais discreto e parar de se exibir? Nesse momento, o indivíduo que havia permanecido inalterado. As informações apareceram na tabela de classificação. O jogador americano conquistou o primeiro lugar com 10 pontos. A atmosfera na sala de transmissão ao vivo americana se encheu imediatamente de entusiasmo. O Homem de Ferro continua incrível. Algumas poucas balas foram suficientes para matar a besta flamejante. Enquanto mantivermos esse ritmo, nós, os Estados Unidos, podem conquistar o primeiro lugar. Os jogadores de Dragon Country são um lixo. A classificação não sofreu nenhuma alteração até o momento. Aguardem apenas para serem esmagados e eliminados pelo nosso belo país. 10 minutos depois, o Homem de Ferro havia matado todos. As 3 feras de chamas mantêm firmemente o primeiro lugar na tabela de classificação. Nesse momento, finalmente não consegui mais me conter. Eu suspeito seriamente que Deus esteja me perseguindo. Caso contrário, as coisas não teriam chegado a este ponto. Não se viu uma única gota de chuva. Eu prometi em segredo que um dia engoliremos até os céus por inteiro. Então não perdi mais tempo e o retirei. Suba no skate que você pegou antes. Com o impulso dos pés, o corpo foi projetado para fora. Em pouco tempo, consegui enxergar a distância. Consigo ver chuva de fogo caindo em algum lugar à distância. Então eles se dirigiram imediatamente e rapidamente para aquele lugar. Cheguei perto da chuva de fogo em menos de 1 minuto. Sem hesitar, ele avançou para a chuva de fogo, olhando para cima. A cabeça começou a capturar a chuva de fogo diretamente com a boca. 3 minutos depois, eu já havia bebido dezenas de gotas de chuva de fogo. Morder. Melhoria de imunidade a chamas. Atualizado do nível 2 para o nível 3. Morder. Melhoria na resistência ao fogo. Atualizado do nível 2 para o nível 3. Então comecei na chuva de fogo, correndo em busca da besta de fogo. Afinal, você só pode obtê-lo matando a besta de chamas. Os pontos individuais são usados para participar da tabela de classificação. Desta vez, já garanti o primeiro lugar. Nesse instante, todos viram Li Feng beber a chuva de fogo diretamente. Os bebês lá dentro estavam todos apavorados. Será este um bico dourado? Enquanto você ainda estava em choque, eu já tinha começado a fazer tatuagens. Quando o irmão E decidiu agir, já se sabe que ele é o vencedor indiscutível. Após procurar por um período de tempo, finalmente encontrei uma besta de fogo. Uma besta de fogo foi vista correndo em meio a uma chuva de chamas à distância. Sem hesitar, corri diretamente em direção à besta de fogo. E a besta de chamas não fez isso, depois de me descobrir. Qualquer hesitação me invadia. Naquele instante, outro apareceu diante dos meus olhos. Introdução ao painel da besta de chamas. Besta de chamas. Nível I. Descrição: esta é uma besta feita de fogo. Ele consegue cuspir fogo. Além disso, todas as partes do seu corpo possuem atributos de fogo. Nunca tenha qualquer contato com o corpo dele. Caso contrário, você se queimará. O que eu vi foi apenas um classe E. A besta de chamas não estava nem um pouco preocupada. Planejo usar essa fera de fogo de nível I para treinar a habilidade recém-adquirida, Devorando o Céu. Não sei quão eficazes são as habilidades de talento. Os espectadores da transmissão ao vivo, ao verem este classe E, após a descrição dos atributos da besta de chamas ser divulgada, todos começaram a discuti-la.
Quantas vezes você acha que Efeng precisaria atacar para matar essa besta de fogo? O corpo inteiro dessa besta de fogo é composto de chamas. Nada se compara a uma cabeça. Seriam necessários pelo menos 3 a 5 ataques. Não importa quantas vezes eu ataque, aposto em Efeng. Deve ter sido morto à mão. Caso contrário, vou transmitir ao vivo eu mesma comendo merda enquanto faço uma parada de mãos. Nesse momento, amigos estrangeiros também estavam assistindo a transmissão ao vivo de Efeng. Nosso Homem de Ferro americano já matou 5 monstros de fogo. Seus competidores do Reino dos Dragões ainda não mataram nenhum. O Homem de Ferro mata um monstro de fogo. Leva 1 minuto. Os jogadores chineses devem estar mais ou menos no mesmo nível. Mesmo que o competidor do Reino do Dragão mate isso, não tem nada a ver com a besta de chamas. Não há muitas feras de fogo por perto para ele matar. E assim, sob os olhares atentos de todos, você finalmente. O que aconteceu a seguir causou diretamente a interrupção da transmissão ao vivo. As pessoas que estavam lá dentro ficaram assustadas. Pode-se dizer que essa é a situação atual deles. A coisa mais ultrajante que já vi. A besta de fogo atacante foi imediatamente frustrada pela minha abertura. Engoliu a enorme boca por inteiro. Você deve saber que o corpo da besta de chamas é tão grande quanto um leão. Em outras palavras, Efeng deu uma mordida. Engula o leão em sua barriga. Caramba, será que estou vendo coisas? Efeng comeu uma coisa enorme de uma só vez. Que tipo de boca é essa com sangue? Será este o poder lendário do Tao Ti? Isso é assustador. Amigos estrangeiros assistiram à apresentação de Efeng. Eles ficaram tão assustados que quase tiveram um ataque cardíaco. Alguns países pequenos já trabalharam durante a noite. A caminho do Reino dos Dragões. Pretendo discutir a cooperação com o Reino dos Dragões. O público americano simplesmente ficou arrogante. A arrogância deles desapareceu. Eles nem sequer ousaram falar na sala de transmissão ao vivo do Reino do Dragão. Arroto. Estou com um pouco de dor de estômago. Parece que não podemos mais comer animais vivos diretamente. Os itens que adquiri consumiram muita energia. Eu ainda era um pouco descuidado. Se for apenas para devorar o cadáver da besta de fogo, naturalmente, não haverá muita reação. Mas ainda preciso matar a besta de fogo viva dentro da minha barriga. Isso fez meu estômago ficar um pouco quente. Ainda bem que não preciso fazer cocô, senão estaria em apuros. Então não perdi tempo. Afinal, a chuva de fogo durou apenas 1 hora. Só falta meia hora. Preciso apagar essas chamas o mais rápido possível. Só a fera pode ganhar o primeiro lugar. Então peguei meu skate de novo e comecei a andar. Há uma coisa boa no deserto. Isso significa que o campo de visão é relativamente amplo. Não demorei muito. A localização do Homem de Ferro foi descoberta. Naquela época, o atleta americano ainda usava o traje original do Homem de Ferro. Traje de batalha e uma besta de fogo. Ao ver isso, não hesitei e fui direto para o local. Depressa, dirija-se ao Homem de Ferro. Afinal, sempre admirei o Homem de Ferro. A armadura de combate é realmente tentadora. O competidor americano matou a besta de fogo. Uma expressão de muita felicidade surgiu em seu rosto. Ele murmurou para si mesmo. Agora tenho 60 pontos. Primeiro lugar no ranking de pontos individuais. O jogador da China tem atualmente 10 pontos. Desta vez, definitivamente estou em primeiro lugar. Finalmente, podemos ajudar o país a ganhar um prêmio. Não só isso, como também gritou para o ar. Pessoas da América, vocês conseguem me ver? Aguarde e verá se eu consigo o primeiro lugar. Ha 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 ha. Nosso lindo país é realmente o número 1 do mundo. Nos Estados Unidos, as pessoas viram o Homem de Ferro. Essa expressão me deixou sem palavras. Porque eles já tinham visto Efeng. Está se aproximando rapidamente do Homem de Ferro. A julgar pelas performances anteriores, o Homem de Ferro original. O terno não era páreo para ele. Jogadores de Dragon Kingdom estão aqui. Seu idiota, cale a boca. Depressa, voa. O que você ainda está fazendo em terra? Quando os jogadores chineses se aproximarem, será tarde demais. O Homem de Ferro estava imerso em alegria. Eu não tinha consciência da minha chegada. E eu apareci por trás do Homem de Ferro. Eles rapidamente chegaram à distância do Homem de Ferro. Menos de 50 metros. Nesse instante, o Homem de Ferro sentiu isso. Alguns movimentos incomuns fizeram as pessoas olharem para trás. Quando ele me viu, a primeira coisa que fez foi... Ele ficou atônito por um momento, depois sua expressão mudou. Assustado, ele imediatamente tentou fugir. No entanto, devido à energia obtida ao matar anteriormente um grande número de bestas de chamas, o consumo de energia é excessivo, resultando em potência de decolagem insuficiente. Cheguei aqui quando voei a 10 metros de distância. Então eu saltei e voei para o céu. Então, uma única garra atravessou o Homem de Ferro. Seu peito arrebatou aquele núcleo de energia. Anúncio. Jogador de Dragon Country mata jogador de American Country. A fortuna nacional dos Estados Unidos diminui em 10%.
O corpo do atleta desaparecerá pouco tempo depois da morte. Os equipamentos usados pelos jogadores simplesmente permanecerão no mesmo lugar. Coloquei o núcleo energético que estava na minha mão diretamente na minha boca. Núcleo de energia devoradora. Constituição 3. Espírito 1. Ponto de evolução 2. Obtenha o núcleo de energia de habilidade V1. Então olhei para a armadura do Homem de Ferro à minha frente. Ele simplesmente arrancou o braço da armadura do Homem de Ferro e começou a comê-lo. E devo dizer, é tão crocante que tem o mesmo gosto de frango frito. O público americano viu essa cena. Seu rosto estava tomado por raiva e fúria. Seus jogadores chineses foram um pouco longe demais. Uma coisa é matar nossos atletas americanos. Eles chegaram a comer a armadura do Homem de Ferro. Isso afetará seriamente as relações entre os dois países. Os jogadores da China são verdadeiramente assustadores. Se voltássemos ao mundo real, seria completamente impossível. Ninguém pode impedi-lo. Protestamos contra essas criaturas não humanas. O Reino do Dragão deveria substituir este jogador. O povo do Reino do Dragão, ao ver a ferocidade de Yifeng, 1 a 1, todos estavam extremamente animados e entusiasmados. Era como se estivessem lutando sozinhos. Os dentes de Yifeng são realmente ótimos. Ela consegue até mesmo cortar aço. Onde esses dentes foram colocados? Assistir à transmissão ao vivo de Yifeng me deixou com fome. Este é o Homem de Ferro? É só isso. E finalmente dediquei 1 minuto a este ponto. Significa comer a armadura inteira do Homem de Ferro. Devorando a armadura original do Homem de Ferro. Força mais 5. Constituição corporal 5. Velocidade 5. Ponto de evolução 3. Adquira a habilidade Maestria em Metal M. Combinação de controle de metal e núcleo de energia. Eu consigo operar a armadura do Homem de Ferro. No entanto, não tenho absolutamente nenhum interesse nisso. Afinal, a coisa mais forte ainda é o próprio corpo. Logo em seguida, não perdi mais tempo. Comece rapidamente a eliminar a besta de chamas. Afinal, não resta muito tempo. 10 minutos depois, eu havia matado 5 feras de fogo. Atualmente, meu ranking pessoal está apenas uma posição abaixo do Homem de Ferro. No entanto, atualmente não há atletas americanos. A armadura do Homem de Ferro não conseguia mais matar a besta de chamas. Estou determinado a conquistar o primeiro lugar desta vez. Nesse instante, avistei repentinamente outra besta de fogo à distância. Meus olhos brilharam e eu corri direto naquela direção. E não muito longe dessa besta de fogo estão as flores de cerejeira. Os atletas daquele país estão se aproximando aos poucos. Nesse momento, ele estava se escondendo e segurando com uma vantagem recém-adquirida. Ele já usou sua habilidade de invisibilidade. Matei com sucesso 4 feras de fogo. O público no Japão também ficou extremamente feliz naquele momento. Contanto que o ninja consiga matar mais uma besta de fogo, você pode alcançar a mesma classificação que os jogadores da China. Nossos ninjas da Terra das Cerejeiras em Flor são verdadeiramente incríveis. Essas bestas de fogo não tinham nem a sombra de um ninja. Eles foram mortos antes mesmo de perceberem. Os atletas chineses, além de serem fisicamente mais fortes, são mais fortes. A dureza já não oferece vantagens. Ele é simplesmente um bruto. Enquanto os espectadores discutiam, a cena mudou repentinamente. Outra pessoa apareceu repentinamente na transmissão ao vivo. Essa pessoa era ninguém menos que Yifeng, que estava deslizando em alta velocidade. A velocidade é extremamente alta. Antes mesmo que os jogadores japoneses pudessem reagir, eu já havia passado pelo corpo dele. Os atletas do Japão foram diretamente afetados. Foi arremessado a dezenas de metros de distância e se estilhaçou em vários pedaços. O público no Japão ficou completamente estupefato. Anúncio: jogador do País do Dragão mata jogador do País da Sakura. A fortuna nacional da região conhecida como Cherry Blossom Country diminui em 10 pontos percentuais. Eu estava patinando quando ouvi esse som e fiquei imediatamente atônito. Claramente não vi nenhum jogador japonês. Como você conseguiu matá-lo? Será que foi algo que acabou de ser atingido? Será que isso é algum tipo de golpe de acidente forjado? Por que você teve que se esconder na minha frente do nada? O público na China ficou completamente estupefato ao ver isso. Será que os jogadores japoneses perderam o juízo? Será que ela estava tentando assustar Yifeng até a morte dessa forma? Eu ainda nem sei como são os jogadores do Japão. Ele foi morto 2 vezes antes mesmo de vê-lo. Que tragédia! E atualmente estou no deserto. Matem essas feras de fogo sem dó nem piedade. Quando matei a última besta de fogo à minha frente, então, a chuva de fogo no céu desapareceu no ar. Fim da missão de sobrevivência à chuva de fogo. A classificação será divulgada em breve. Primeiro lugar, Reino dos Dragões. Título, Azura. Pontuação pessoal, 120 pontos. Recompensa pessoal, uma bússola dourada de rank S. Recompensa nacional, aleatória dentro do Reino do Dragão. 3 campos petrolíferos de dimensões gigantescas foram identificados. Segundo lugar, América.
Título: Homem de Ferro. Pontuação pessoal: 60 pontos. Recompensa pessoal: Armadura do Homem de Ferro, segunda geração. Prêmio nacional, sorteado aleatoriamente dentro do país da beleza. 3 piscinas gigantescas apareceram. Terceiro lugar, Furnace Country. Título: Donzela de Fogo. Pontos pessoais: 50 pontos. Recompensa pessoal: um conjunto de chamas de grau D. Recompensa nacional: uma recompensa aleatória dentro do Reino da Chama. Apareceu uma enorme poça d'água. Assim que esse ranking for divulgado, o mundo. Todos ficaram extremamente animados. E o público no Reino dos Dragões viu o Reino dos Dragões. Após a adjudicação de 3 campos petrolíferos de grandes dimensões, ele também ficou extremamente animado. E nesse momento, eu já havia voltado meu olhar para a bússola de nível 5 que ele tinha na mão. Bússola de ouro. Nível 5. Descrição: esta é uma bússola muito especial. Só pela sua aparência dourada. É evidente que este objeto não é simples. Você pode usar a bússola dourada no deserto. Encontre tesouros inesperados. Quando você não sabe que caminho seguir, seguir as indicações da bússola dourada não o levará ao caminho errado. Nesse momento, vi esta bússola. Ao ver essa carne roxa, as descrições dos atributos foram reveladoras. Com isso em Sali, você não precisa se preocupar em se perder. Mas o formato dessa bússola dourada é como uma torta dourada. Estou observando o refluxo da água. Agora me deparo com uma escolha. Comer. Ainda não está comendo. O público no Reino do Dragão viu um ouro de nível 5. A bússola também era muito aberta. Com a bússola em mãos, Yefeng não precisa mais se preocupar em não encontrar recursos. Este deserto se tornou o quintal do nosso Reino dos Dragões. Isto é verdadeiramente uma bênção dos céus para o nosso Reino dos Dragões. Você acha que Yefeng poderia comer a bússola de ouro? Droga, você é um azarado. Se você não falar, ninguém vai pensar que você é mudo. Enquanto o público no Reino dos Dragões discutia entre si, eu já comecei a comer a bússola de ouro, mordida por mordida. E devo dizer que o material desta bússola de ouro de grau S é bastante duro. Foi um pouco difícil para mim comer. Você levou 10 minutos inteiros. Acabei de comer esta panqueca dourada. E embora você o tenha comido, ele ainda não foi totalmente digerido. Consumindo a bússola dourada de rank S, em andamento. Aptidão física 20. Ganhe uma dica de habilidade passiva nível 1. Nota: conforme a digestão progride, todos os dados continuarão a melhorar. As habilidades também irão melhorar. Dica: nível LV1. Descrição: as dicas podem fornecer algumas informações. O enunciado inclui, mas não se limita, o seguinte: aviso de perigo, localização do objeto, fraqueza do inimigo, localização do recurso, boletins meteorológicos, etc. Após ver a descrição detalhada do enunciado, meus olhos brilhavam. Isso é um pouco poderoso demais, não é? Isso é muito mais poderoso do que a bússola de ouro. Parece que minha decisão foi absolutamente correta. Se você se deparar com algum desses itens no futuro, simplesmente coma-os. E justamente quando eu estava imerso em alegria, de repente, uma mensagem apareceu na minha frente. Dica: 5 quilômetros à sua frente. Havia uma pessoa cujo corpo inteiro estava coberto de chamas. Baixo nível de perigo. Seu conjunto de armadura flamejante poderia lhe render um banquete. Fêmea. Lembrei-me das listas anteriores. Na verdade, a garota de fogo ficou em terceiro lugar. Adquira um conjunto de chamas de grau D. Parece que a garota de fogo é bastante poderosa. Se bem me lembro, a garota de fogo parece me dever alguma coisa. Eu posso simplesmente pedir a ela. Então peguei meu skate e comecei a deslizar rapidamente em direção a ela. Nesse instante, a garota de fogo olhou para a pessoa coberta de chamas. Um sorriso muito feliz surgiu em seu rosto. Essa chuva de fogo foi um desastre para os outros competidores. Mas para a garota de fogo, era simplesmente o paraíso. Ela pode absorver essas chamas para aumentar sua força. Os ataques da besta de fogo contra ela tiveram pouco efeito. Então ela estava matando essas feras de fogo. É altamente eficiente em alguns momentos. No final, conseguimos um resultado muito bom, ficando em terceiro lugar. Principalmente este conjunto de armadura de fogo que eu consegui. Para ela agora, é como uma chuva oportuna. Chega de se preocupar em queimar suas roupas e ficar nu. Além disso, esse traje anti-chamas parece muito legal. Usá-lo faz você parecer uma guerreira. Ambos tinham uma aparência elegante e heroica. Nesse momento, a garota do fogo terminou de arrumar suas coisas. Comece a caminhar em uma direção. No entanto, ela só havia se ausentado por 1 minuto. De repente, sua expressão mudou. Um ponto preto era visível à frente. Eles se aproximaram dela rapidamente. Será que nos deparamos com algum animal selvagem novamente? No entanto, agora que sua força aumentou muito, ela não se importa muito. Afinal, seu terno de qualidade inferior não era apenas para exibição.
Ela está pronta para lutar a qualquer momento. À medida que o ponto preto se aproximava, ela conseguia vê-lo com cada vez mais clareza. Sua expressão mudou drasticamente depois que ela viu o animal vindo em sua direção. Competidores do Reino dos Dragões. Azura. Ele não está atrás de mim? Como você apareceu na minha frente? Então ela se virou e correu. Seu corpo congelou subitamente em menos de 1 minuto. Parei em frente a ela e disse: O que você está tentando fazer? A donzela do fogo olhou friamente para Ye-Feng e disse: Posso ir aonde eu quiser. Você acha que é da sua conta se me pedir? A força da garota de fogo aumentou e ela não tem mais medo de Ye-Feng. Eles até queriam atacá-lo. E eu sorri e disse ao ouvir isso: Eu não quero te controlar, eu só quero o que é meu. Você não se esqueceu do que eu lhe disse antes, não é? A garota do fogo disse calmamente. As ações foram esquecidas. No entanto, ainda não ganhei nada. Aquelas feras de fogo não deixaram cair um único baú de tesouro. Eu te entrego as coisas na próxima vez que nos encontrarmos. Ao ouvir isso, sorri e continuei. Essas feras de fogo não deixam cair baús de tesouro. Mas você tem muitas qualidades. Desta vez é desta vez, da próxima vez será na próxima vez. A garota de fogo imediatamente ao ouvir o que eu disse. Então você entenderá o que isso significa. Sua expressão mudou e ela ficou com raiva. Seu grande patife. Eles querem mesmo as minhas roupas. Mesmo que você me mate, não permitirei que você tenha sucesso. Hoje vou castigar você imediatamente. Deixe-me mostrar que você não é invencível no deserto. Assim que ela terminou de falar, fogo irrompeu do corpo da donzela de fogo. Uma chama muito intensa. Logo em seguida, aparecia uma criatura com 1 metro de diâmetro. Uma bola de fogo desse tamanho me atacou. Infelizmente, quando a bola de fogo passou bem na minha frente, eu simplesmente abri a boca e ela tinha 1 metro de diâmetro. A bola de fogo foi engolida pelo estômago dele. Então, uma expressão de surpresa surgiu em seu rosto quando ele disse: O seu, em formato de chama, tem um sabor ainda melhor do que o anterior. Também existem ações disponíveis. Você pode me conseguir mais? A garota de fogo ficou sem palavras por um momento, depois brandiu sua arma com raiva. O punho flamejante me atacou. Dengue. Dói muito. No entanto, o punho da garota de fogo me atingiu, assim como bater em aço. Não me machucou, mas me chocou e me causou muita dor. Ao ver isso, sorri e continuei. Inicialmente, minha intenção era pedir apenas um item. Agora você me atacou primeiro. Então você não pode me culpar por ser ganancioso. Depressa, tire toda a sua roupa. Você não vai me obrigar a fazer isso, vai? A garota de fogo estava esfregando a mão direita. Ao me ouvir dizer isso, ela imediatamente se sentiu um pouco injustiçada. E Feng realmente não tem nenhum senso de cavalheirismo para com as mulheres. Na verdade, ele queria que uma garota tirasse a roupa na frente dele. O que você pensa que ela é? Se você não tirar isso, não terei outra escolha a não ser te matar. De qualquer forma, esses equipamentos permanecerão por conta própria. A garota de fogo ouviu Feng dizer que queria matá-la. Finalmente, não consegui mais conter minhas emoções. Lágrimas já começavam a brotar em seus olhos. Retire-o. Aguarde até o fim. O que você fez comigo hoje? Com certeza receberei o dobro de volta. A garota de fogo rapidamente tirou suas roupas e calças de fogo. Ela hesitou apenas por um instante ao chegar à loja Flame Lingerie. Ele começou a estender a mão para tirar as 2 últimas peças de roupa. Quem ainda estiver em meio à doença não precisa tirar a roupa. Eu não tenho um paladar tão refinado. Vamos conversar sobre isso na próxima vez que nos encontrarmos. Nem pense em fazer isso. Acho que devo tomar alguma atitude. Caso contrário, as consequências podem não ser as que você deseja. Então comprei essas roupas de qualidade inferior. Eles começaram a comer bem na frente da garota de fogo. Poucos minutos depois, todo o conjunto de armadura de grau D para combate a incêndios foi consumido. Conjunto devorador de chamas de grau D. Aptidão física 500. Pontos de evolução 30. Melhoria da resistência à temperatura do nível 3 para o nível 4. Melhoria de imunidade a chamas I3V4. Depois de tudo isso estar resolvido, a garota de fogo ainda estava parada na minha frente. Um tanto perplexo. Por que você ainda não foi embora? Você não está me pedindo para te manter aqui para o jantar, está? A garota de fogo disse friamente. Quero saber como você me encontrou. Ao ouvir isso, sorri e disse. Foi apenas uma coincidência. Se você não for embora, então eu vou. Até a próxima. Então ele montou em seu skate e seguiu em linha reta em uma direção. E então outra pessoa me veio à mente. O Homem de Ferro, na verdade, obteve 3 gerações de armaduras Jagger. Parece que vou adicionar mais um prato ao meu livro de receitas. Todos esses são pratos principais. No entanto, encontrá-lo no deserto. Essas pessoas, no entanto, enfrentarão algumas dificuldades. A função de notificação é atualmente uma função passiva. Não é que você possa obter dicas simplesmente porque quer saber alguma coisa.
A menos que essas pessoas compartilhem suas informações de localização comigo. Caso contrário, eu não teria conseguido localizar exatamente onde eles estavam. Nesse instante, apareceu uma mensagem para reiniciar. Dica: siga esta direção para chegar lá, encontrando ganhos inesperados. E meu rosto ficou vermelho depois de ouvir aquele som. Uma expressão feliz surgiu em seu rosto. Sem hesitar, seguimos diretamente na direção indicada. E naquele instante, o espaço vazio onde eu estivera antes. A figura do Homem de Ferro apareceu repentinamente no céu acima da piscina. E na praia ao lado da piscina. Uma cabeça apareceu de repente. Onde estão os jogadores chineses? Você tem medo de que a gente fuja? O Homem de Ferro olhou ao redor do ar e disse: já me deparei com um jogador chinês uma vez. Pensei que ele voltaria para o lago. Agora parece que ele pode estar com medo de nós. Essas pessoas virão e o cercarão depois de obterem o objeto. Então ele usou a bússola dourada que tinha na mão para sair daquele lugar. Entre em contato com outras pessoas no canal de bate-papo. Alguém já encontrou jogadores da China? Até agora, já existem mais de 90%. Todos os jogadores morreram pelo menos uma vez. Temos que eliminar o jogador chinês, custe o que custar. Quantas vezes serão necessárias para aplacar a raiva em meu coração? O czar do Reino da Areia ouviu o Homem de Ferro. Após dizer isso, ele assentiu com a cabeça e disse: eu consigo manipular a areia. Os competidores do Reino dos Dragões certamente deixarão algumas marcas quando partirem deste lugar. Consegui perceber isso a partir desses vestígios sutis. Determine a direção para onde os competidores do Reino do Dragão partiram. Deixe a busca pelos participantes do Reino dos Dragões comigo. Ao ouvir isso, o Homem de Ferro assentiu com a cabeça e disse: pode. Em seguida, entrarei em contato com mais algumas pessoas. Naquela época, contanto que conseguíssemos matar o competidor do Reino do Dragão, os itens que vocês receberam dele serão divididos igualmente entre vocês. Voltar ao mundo real também pode trazer alguns benefícios. Ninjas da Terra das Cerejeiras em Flor, donzelas do fogo da Terra das Fornalhas. A raça roubada de Touro Vermelho do Reino do Universo. Todas essas pessoas estão nesta área. Assim que cooperarmos, matar o Azura do Reino dos Dragões seria moleza, não seria? Após avançar por meia hora, olhei para o céu. Havia um corpo muito grande. Bestas voadoras circulavam no ar. Essa fera feroz era inteiramente amarela e tinha pelo menos 5 metros de comprimento. Um grito ecoou pelo céu. E no deserto, exatamente em frente à fera feroz, vários besouros dourados fugiam freneticamente. Parece que essa fera feroz está caçando. O pensamento sobre essa fera feroz me passou pela cabeça. O painel de atributos então apareceu diante dos meus olhos. Águia do deserto. Nota: D. Descrição: esta é uma espécie de ave exclusiva do deserto. Possui garras extremamente afiadas e um bico. É um predador muito poderoso no deserto. Quando não há como capturar animais, eles também se alimentam de areia. Eles vão comer. Uma vez que um idiota te ataque, você não terá para onde fugir. Depois que viu o nome dessa fera feroz, sua expressão tornou-se um tanto estranha. Existem realmente animais com esses nomes. Espero que comer isso não afete meu QI. Os espectadores da transmissão ao vivo viram areia. Suas expressões mudaram depois de ouvirem a descrição da águia. Caramba, é uma criatura de nível D. Essa escultura de areia é muito grande. Estou morrendo de rir, mingau de arrozo. Existe até uma criatura chamada escultura de areia. Foi uma experiência verdadeiramente reveladora. E Efendi não sabia como lidar com aquela criatura voadora. E Efendi não consegue voar. Assim que a escultura de areia de grau D conseguir romper a folha, a defesa de Maple seria um grande problema. O talento de Efendi parece ir além da força física. Não tem nada de especial. Nesse instante, a escultura de areia de nível D no céu bem. Uma corrida em direção a um francês. Jin Zong nunca foi bom em velocidade. Logo a escultura de areia chegou ao lado do besouro dourado. A boca foi inserida diretamente no corpo do besouro dourado. A carapaça inteira do besouro serve para fazer esculturas de areia. Não havia absolutamente nenhuma obstrução. É como cortar um pedaço de tofu com uma faca. Atravessou o corpo do besouro dourado num instante. Após verem essa cena, as pessoas na transmissão ao vivo, eles não conseguiram conter o suspiro de espanto. O nome escultura de areia é um tanto engraçado. Mas esse ataque foi extremamente preciso. Será que Efendi conseguirá suportar isso? Eu penso que sim. Tudo depende de Efendi se atrever a correr o risco. Se você ganhar, poderá comer uma escultura ridícula. Se perder, terá a barriga aberta. Não faria diferença se Efendi morresse uma vez. Dessa forma, ainda obtemos lucro. Ao ver essa cena, franzi ligeiramente a testa. Atualmente, o Vajo Indestrutível só possui nível 2. Não sei se consigo suportar esse golpe. Mas, aconteça o que acontecer, definitivamente não posso. Observando a escultura de areia voar para longe. Essa besta voadora é para mim. Desempenha um papel muito importante.
Também espero conseguir a habilidade de voar a partir da escultura de areia. Após refletir bastante sobre isso, não hesitei mais. Eles se dirigiram diretamente para aquelas áreas folheadas a ouro, já que esta escultura de areia quer caçar o besouro dourado. Então, primeiro vou colocar as mãos nesses besouros dourados. Capturei rapidamente 2 soldados com armadura dourada. Estou pensando em algo agora. Ele ainda tem mais de 100 pontos de evolução restantes. Os pontos podem ser usados para evoluir e aprimorar habilidades. É uma melhoria para a habilidade defensiva de ouro. É para aprimorar a habilidade de ataque garra celestial?